Com base nas provas apresentadas pela Polícia Federal, com base na delação de Lúcio Funaro e também no áudio entregue aí pelos irmãos Batista, o Janot denuncia o presidente do Brasil, atual presidente do Brasil, golpista, Michel Temer, e a sua quadrilha, os chamados aliados, por organização criminosa e obstrução da justiça. Se for condenado, o presidente do Brasil pode ser condenado à prisão de entre 3 e 8 anos por esse crime. Se somar os outros crimes que ele também está sendo acusado aqui, essa pena pode se estender ainda mais. Para falar sobre isso, eu, Morpheus, convido você a se inscrever aqui no canal Notícias Comentadas e compartilhar nossos vídeos de análise sobre o noticiário, o que está saindo no noticiário brasileiro. Seja bem-vindo então, a gente vai falar aqui sobre essa notícia, eu vou ler alguns sites sobre essa notícia e depois a gente vai fazer uma breve análise. O RBA diz o seguinte: cumprindo o que era esperado desde a noite de ontem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou hoje, dia 14 de setembro, no final da tarde, a segunda denúncia contra o presidente do Brasil, Michel Temer. Nesse caso, pelos crimes de organização criminosa e obstrução da justiça. A denúncia contra Temer tomou como base o relatório divulgado essa semana pela Polícia Federal contra Michel Temer e integrantes do PMDB. Pessoal, nesse relatório, a polícia identificou o chamado quadrilhão de Temer. Identificou uma série de pessoas ligadas a casos de corrupção aí que são basicamente do governo do PMDB e basicamente do partido PMDB, mas também envolve pessoas de outros partidos, como o PP, mas também isenta pessoas do PSDB novamente. Lembrando que o governo do Temer é o governo que executa o plano de governo do PSDB, a gente continua se perguntando por que o PSDB está se livrando dessas acusações. Inclusive, essas acusações envolvem Furnas, que envolve diretamente o PSDB, mas nada foi falado. Seguimos então na nossa análise. São eles o ministro Eliseu Padilha, Moreira Franco, respectivamente titulares da Casa Civil e Secretaria-Geral da República, da Presidência, e ex-ministro da Fazenda do governo, Gedel Vieira Lima, aquele que foi pego aí com as digitais dele aí nos 51 milhões de reais desviados aí, encontrados naquele apartamento, que inclusive, ao que tudo indica, segundo o Lúcio Funaro falou, estava sendo reservado ao presidente Temer. E ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que já está preso, Henrique Alves também já está preso, e hoje deputado federal, ex-assessor direto do presidente Rodrigo Rocha Loures. Agora se sabe qual é o tipo de assessoria que ele estava prestando ao presidente da República. Todos são acusados de fazer parte de um caso de corrupção e recebimento de propina citado pelo operador de mercado financeiro Lúcio Funaro em delação premiada, que está sendo chamado de o quadrilhão do PMDB. No site aqui do Terra ele diz o seguinte: o procurador denuncia, e aqui ele fala sobre Janot denunciou o Temer como chefe do esquema do chamado grupo do PMDB da Câmara. Ele também acusou criminalmente, por organização criminosa, os dois ministros palacianos Eliseu Padilha e Moreira Franco, o Angorá, chamado aí pela Odebrecht de Angorá, além do ex-presidente Eduardo Cunha e Henrique Alves, presidente da Câmara, e o ex-ministro Gedel Vieira Lima e do assessor Rodrigo Rocha Loures. A acusação afirma que o grupo atuou para arrecadar propina por meio de diversos órgãos públicos, como a Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Agricultura e da Integração Nacional e Secretaria de Aviação e Câmara dos Deputados. E aí ele fala um pouco mais sobre a notícia. Eu aconselho que você também veja esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui sobre essa notícia. Fachin aguardará a decisão de plenário do STF para enviar à Câmara nova denúncia contra Temer. Na prática, o Janot ofereceu essa denúncia, e aí, como tem o caso lá da suspensão da delação do pessoal da JIF, ele também, a expectativa aí do Temer é de que seja anulado essa acusação aí, essa delação do JIF, e com isso possa comprometer a denúncia do Rodrigo Janot. Mas o Rodrigo Janot disse que as provas, só a delação foi cancelada, mas as provas continuam sendo válidas. E a defesa do Temer vai pedir que isso seja então tudo cancelado devido a essa situação. Quer dizer, o Janot está fazendo merda, ou o que ele está fazendo aí, não sei. Bom, a Polícia Federal identificou o quadrilhão do Temer, e aqui nesse vídeo do canal Notícias Comentadas você pode ver um pouco mais sobre isso, mas também o Lúcio Funaro falou uma outra coisa, é que Temer e Cunha tramavam diariamente a queda de Dilma.
Significa o seguinte: se eles tramavam a queda de Dilma, pode ser que Dilma não participava desse esquema. E se o governo foi derrubado para colocar esse quadrilhão no poder, quem sabe poderia se falar novamente na questão da anulação do impeachment. Uma outra coisa é se a Dilma conseguiria governar diante de um parlamento como esse, que sem sombra de dúvidas age como se estivesse sendo comprado, age como se fosse uma prostituta do quadrilhão de Temer. São as evidências que esse Congresso, esse parlamento dá. É preciso que o povo decore cada um desses nomes que dão base de apoio de Temer. Como, por exemplo, o caso do deputado Marum, que vai ficar chefe da CPI da JBS, né, que a gente sabe que o Marum também é parte, quem sabe aí, parte dessa quadrilha, do quadrilhão do PMDB e chefiado aí também pelo Temer. Bom, pessoal, essa é a notícia. A partir disso, a gente vai fazer várias outras notícias. Eu queria que você deixasse o seu comentário e compartilhasse o vídeo para que a gente leve pelo menos algumas pessoas, por exemplo, as pessoas que foram às ruas para derrubar a Dilma, para colocar esse quadrilhão no poder, para que ela colocasse um pouco a mão na cabeça e, quem sabe, se houver ainda alguma esperança de consciência nessas pessoas, para elas refletirem um pouco mais na imensa cagada que eles fizeram e colocar o Brasil nessa situação de ter como representante máximo um chefe de uma quadrilha. Esse chefe de quadrilha viajando pelo mundo representando o Brasil. Imaginem como os outros presidentes dos outros países, das outras situações, recebem Michel Temer, sabendo que hoje com a internet a gente acaba sabendo de tudo. Inclusive aqui pelo canal Notícias Comentadas, Portugal está sabendo, Espanha está sabendo, todo mundo está sabendo que o presidente do Brasil muito provavelmente é o chefe de uma quadrilha de bandidos. Deixo aqui, finalizo meu comentário, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. A gente se vê então na próxima notícia. Até lá.